Pessoal, bom dia. Meu nome é Fernando Xavier e eu vou dar prosseguimento aqui a essa série de vídeos sobre a minha vida, basicamente. Hoje eu vou falar sobre minha experiência no Espiritismo, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, bem novo, logo quase poucos meses assim depois que eu nasci. Mas a minha vida inteira eu tive contato com o Espiritismo. Minha mãe é espírita, então ela levava a gente para eu e meu irmão mais novo, né, para a evangelização, que era o grupo de crianças no centro espírita aqui da minha cidade. Depois de um tempo, a gente frequentou o grupo, eu frequentei o grupo de jovens e continuei frequentando, né? Depois, quando eu cheguei mais na época da faculdade, a faculdade ela tem um clima assim, um clima de pensamento bem agnóstico, né? E eu acabei me afastando um pouco do espiritismo durante a faculdade, apesar de que tinha muitos espíritas, mas existiam espíritas não praticantes, né? Assim como existem católicos não praticantes na faculdade, tinha vários colegas que eram espíritas, mas eram não praticantes, né? Eram pessoas que não vivenciavam, não frequentavam nenhum centro espírita e tal. E eu acabei também me afastando assim de qualquer religião. Depois, quando eu comecei a me interessar mais por assuntos místicos, eu também acabei não retornando assim a frequentar nenhum centro espírita, né? Eu passei a frequentar a Ordem Rosa Cruz, depois a maçonaria, e acabei meio que deixando de lado assim, o centro espírita. Mas desde quando eu estudava no grupo de jovens, eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu já tinha digamos assim, algumas dúvidas que ficavam, algumas pulgas atrás da orelha, né? Que ficavam assim, que eu achava que doutrinariamente não tava bem estabelecido, né? Por exemplo, para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Até aí tudo bem. Jesus seria o espírito mais iluminado que teria passado pela Terra. Alguns livros dizem que Jesus é o mestre espiritual da Terra, o governador espiritual do mundo, do planeta Terra. Então, assim, como se existissem outras humanidades em outros planetas e cada um desses outros planetas existia um Cristo diferente, né? Essa é uma teoria esotérica, mais ou menos como se o Cristo ele fosse um avatar, né? Mas ele não usa esse termo avatar, né? Que seria tipo o avatar, a ideia do avatar é como se ele fosse um, uma marionete de Deus, né? Como se fosse uma projeção, tá, de Deus. Mais ou menos seria essa a ideia. Então não teria havido uma encarnação, né? Deus não encarnou, ele não veio à Terra, ele teria sido projetado. Não é essa a ideia do Espiritismo, essa é a ideia do Avatar, eu só estou explicando mais ou menos como é. Uma outra coisa assim que também me, me dava um pouco atrás da orelha era porque o Espiritismo, ele dizia que Jesus não ressuscitou. Ele diz, né? Que o que houve, na verdade, foi uma materialização do espírito desencarnado. Então, o que aconteceu? Ele morreu na cruz, mas aquela história que a gente assiste todo ano na Páscoa, né? A gente assiste a Paixão de Cristo. Então, Cristo, ele nasce, ele prega, depois ele é julgado, condenado, morre na cruz, é humilhado, né? E ressuscita. O corpo dele ressuscita, né? No Espiritismo não é o corpo que ressuscita, é a alma dele, o espírito desencarnado, no caso a alma, né? Que se materializa. Ele na verdade, então, ele se materializa, ele passa a conversar com os discípulos e tal, mostra as chagas nas mãos, no que seria o discípulo pega na mão, ele atravessa paredes, né? Então é o espírito dele desencarnado. Mas aí me vinha a dúvida, e onde foi parar o corpo? O Espiritismo não tem uma explicação para isso, né? Porque na Bíblia está dizendo que o corpo dele
o túmulo estava vazio, né? Então, assim, então onde foi parar o corpo? Os romanos levaram embora, cremaram, o que foi que aconteceu? O Espiritismo não fala muito isso, então eu achava, era uma coisa assim que me fazia pensar que não tinha muita, estava mal explicado, né? Uma outra coisa, o Espiritismo fala muito em reencarnação. E ele fala em reencarnação, ele critica a ideia de céu e inferno, né? Tem até um livro inteiro, do Pentateuco Espírita, um dos 5 livros, chamado de Céu e Inferno. Ele critica a ideia de céu e inferno, de punições eternas, não é? Mas, então ele diz que a pessoa se reencarna várias vezes, até o limite, e todas as pessoas, elas vão chegar a um ponto. Ele não fala que qual seria esse último ponto. Algumas ordens esotéricas diz que seriam similares aos anjos, né? No Espiritismo eles chamam de irmãos iluminados, irmãos de luz, né? Mas ele não explica exatamente o que seriam esses irmãos de luz, né? E todo mundo, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar ao ponto de irmão de luz. Então também não existe céu e inferno, também não existe salvação. A ideia de salvação também não existe. Já também era uma coisa que para mim me incomodava, porque é o seguinte: se todo mundo é uma salvação automática, né? Porque se todo mundo vai ser salvo, se todo mundo vai ser do bem, se mesmo Hitler, no final dos tempos, ele vai ser salvo, então não existe livre-arbítrio. Onde é que está o livre-arbítrio, né? Eu acho assim, Deus deu livre-arbítrio para a pessoa, inclusive, escolher se afastar de Deus, né? É minha concepção hoje. E eu já tinha um pouco essa ideia, então eu falava, não dá para todo mundo ser salvo. Um cara que é psicopata, um cara que estupra e mata com requintes de crueldade, essa pessoa vai reencarnar. O Espiritismo fala que vai reencarnar em determinadas condições, não é? É uma coisa meio que punitivista, né? Então, eu acho que isso não fazia sentido, que todas as pessoas do mundo, que houvesse uma salvação automática, que todas as pessoas do mundo fossem salvas, inclusive a detrimento da própria vontade dela, né? Então, assim, isso para mim não é muito compatível com a ideia de livre-arbítrio. É compatível com o pensamento pagão de destino, o pensamento das religiões, inclusive algumas religiões esotéricas, né, que diz que realmente não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é uma ilusão, né? Mas no cristianismo isso para mim é estranho, isso para mim é incompatível. Uma outra coisa assim também que eu pensava é que realmente a reencarnação parecia não ser muito compatível com a ideia de ressurreição, né? Que é a ideia que a gente tem no cristianismo tradicional. Então, por exemplo, o que vai acontecer? A ressurreição é a ressurreição do corpo, né? O teu corpo vai ressuscitar e ele vai viver eternamente, né? Então, é diferente da reencarnação. Ela não me parecia ser compatível. Existe, sim, uma forma de compatibilidade, que é como os gnósticos eles imaginavam, que era a ideia de que você se reencarna várias vezes, mas em algum momento você é salvo e você sua alma vai parar de reencarnar e vai para o céu, esperando o momento do advento, a segunda vinda de Cristo. Ou pode ser em uma reencarnação também tua alma vai para o inferno. Então, seria assim, cada reencarnação é como se fosse uma oportunidade tanto para você ser salvo, mas também para ser condenado. Então, isso elimina a ideia da preguiça espiritual, que era uma coisa também que eu via muito nos centros espíritas. Então, por exemplo, a ideia de reencarnação virava uma muleta. Então a pessoa falava assim, eu ainda vou voltar muitas vezes nesse mundo. Eu ainda vou voltar muitas vezes nesse mundo. Então parecia uma espécie de preguiça espiritual, né? A pessoa parecia que não tinha problema em pecar,
não tinha problema não existe a noção de pecado, né, no espiritismo, mas não tinha a pessoa parecia que não tinha muito problema em fazer a reforma íntima. Existia esse termo, quando eu era, na época em que eu era do grupo de jovens, se falava bastante em reforma íntima, mas depois parou. Eu via muito isso, né, o centro espírita, mais tarde, que não se falava muito em reforma íntima. Parecia assim que eu vou reencarnar mesmo, então, e no final eu vou ser salvo, então não vou me esforçar para melhorar. Então, me parecia ser uma ideia também que não batia muito. Tinha outras coisas também, eu não vou falar muito, porque senão o vídeo vai se delongar. Essas e outras coisas, o espiritismo me parecia ser mais compatível com as doutrinas orientais, né, o budismo, como o budismo ou o hinduísmo, do que necessariamente com o cristianismo. Eu não entendia por que o espiritismo se necessitava tanto falar de Jesus, né? Porque o Jesus da Bíblia é muito diferente do Jesus espírita, né? Do Jesus, enfim. Talvez eu imaginava, o espiritismo meio que ela veio posterior à teosofia. A teosofia é uma sociedade esotérica que ela visa propagar uma espécie de neo-hinduísmo, né? A teosofia, ela usa elementos do hinduísmo, ela é reencarnacionista, ela acha que Jesus foi um avatar, tudo isso. Então a teosofia, ela usa elementos do hinduísmo para poder e faz uma doutrina meio que contemporânea, né? Tirando um pouco da roupagem cultural da Índia e tal, e trazendo um pouco disso para o Ocidente. Então, eu acho, e meio que o espiritismo veio da teosofia, né? Inclusive, na teosofia existem reuniões mediúnicas e tal. Mas é isso, entendeu? Eu achava que talvez o espiritismo, a teosofia tivesse uma proposta mais compatível do que mais coerente, aliás, do que o espiritismo. Então tudo isso acabou me afastando um pouco e eu fui procurar outras vertentes místicas, né? E, basicamente, depois eu fui para a Ordem Rosa Cruz e para a maçonaria. E aí, mais tarde, eu falo dessas experiências. Então é isso, tá? Antes de mais nada, antes de terminar, eu respeito todas as religiões, tá? Hoje eu busco uma filosofia mais cristã, um caminho mais cristão, mas eu não acho eu acho que Deus está em todas as religiões, né? O Espírito Santo, ele se manifesta em todas as religiões, em todos os grupos, ele não abandona, né? Porque não está nessa ou naquela igreja. Então eu não acho assim que o que não for cristão é coisa do diabo, né? Como eu não tenho esse radicalismo. Então, assim, se você é espírita, não é, comenta aí, fala aí com a gente. Se você também tinha algumas dúvidas teológicas com relação a isso, né? E é isso. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Fiquem com Deus e até a próxima.